Espiritualidade na ação. Hoje a temática é totalmente inovadora, porque a gente vai conversar com uma pessoa que é procuradora de contas. O que é isso, procuradora de contas? Você vai saber. Mas atenção, a temática nossa que vamos discutir com a procuradora de contas é espiritualidade e empoderamento de pessoas em situação de rua. Já convido então a nossa procuradora de contas, a Graziane Pinto, para se apresentar para nós. Mas antes, se ela me permitir, eu digo que ela é doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, livre-docente em Direito Financeiro pela nossa USP e professora de Finanças Públicas na FGV. Como procuradora de contas, ela vai se apresentar e dizer para nós o que é isso, procuradora de contas. Bem-vinda, Elida. Olá, Frei, que prazer imenso falar e tentar aproximar esse debate em defesa da população em situação de rua do ponto de vista do orçamento público, dos recursos que o Estado tem, os diferentes níveis da federação têm, para aplicar nas mais variadas políticas públicas. E Procurador de Contas é um cargo previsto na Constituição de 88, que permite que haja um Ministério Público dedicado ao acompanhamento dos trabalhos que os tribunais de contas fazem e trazendo exatamente esse olhar, essa demanda, essa preocupação em prol dos direitos dos cidadãos, em prol da defesa, né, da ordem social, no exame dos orçamentos públicos. O Ministério Público de Contas, e eu sou da carreira do MP de Contas aqui no estado de São Paulo, ele tem essa função de extremar o argumento de defesa da sociedade, do cumprimento da Constituição. Porque normalmente as prefeituras, os estados, mesmo o governo federal, já tem a sua advocacia que faz o papel de defender, por exemplo, renúncias de receitas, quando abre mão de arrecadar algum gasto específico, mas não tem ninguém dedicado diuturnamente, cotidianamente, para pensar do ponto de vista da sociedade. Então a gente faz esse papel de contraditório no âmbito dos tribunais de contas. Um papel fundamental, muito importante, e a nossa procuradora, Elida, ela tem, assim, também um carinho especial para defender os nossos irmãos em situação de rua. É bom lembrar para vocês que no último dia, 19 de agosto, foi comemorado como o dia das pessoas em situação de rua. Consequentemente, o dia de todos os agentes populares que trabalham diuturnamente em prol desses irmãos. O problema é gravíssimo, não se vê solução eficiente, porque não há muito interesse político em ir na raiz do problema. A raiz do problema é a grande causadora desse estrago. Bem, olha só, peço a você que está agora ligado no nosso Espiritualidade da Nação, que dê seu like. Faz com que mais e mais pessoas se liguem nesse momento especial. Porque olha só, é uma temática fortíssima. Primeiro, porque a gente vai entender melhor a função da Procuradora de Contas enquanto serviço ao povo. E segundo, a gente escolheu para debater esse assunto com ela, linkando com a situação dos moradores de rua. Veja só, atualmente, mais de 335 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. Os dados são do Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo a pesquisa, os números acima mostram que, deste número acima aí, 3% são crianças em situação de rua. 9% são idosos. Ou seja, criança deveria estar em espaço apropriado para criar e ser o futuro do Brasil. Idosos são aqueles que lutaram como construtor, como pedreiro, em várias situações aí nas fábricas, e que agora merecia o seu repouso tranquilo, o seu descanso tranquilo. Mas não, estão na rua. E 84% de todos os moradores de rua
são do sexo masculino. Isso mostra o quanto a debater espiritualidade e empoderamento de pessoas em situação de rua é necessário e urgente. Mas antes de passar a palavra para a nossa irmã, a convidada, eu queria refletir com vocês num texto bíblico. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer no amor de Deus? João, capítulo 3, versículo 17. Como vocês percebem, tem tudo a ver com a situação do nosso povo, né? É espiritualidade e empoderamento de pessoas de rua, e é o tema que hoje discutimos. Agora, olha só, por que esse tema está vindo à tona? Pelo seguinte, a comunidade que trabalha com as pessoas em situação de rua entraram no STF denunciando que as prefeituras do Brasil inteiro, os estados e a União estavam sendo exageradamente omissos na ajuda aos moradores de rua. É uma discussão antiga. Em 2000, 2001, tiveram grandes reuniões. E aí, em 2020, 2021. E aí, em 2022, esse grupo decidiu entrar com a DPF. O que é a DPF? É um documento, é um instrumento jurídico que você dá entrada no STF, no Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer a DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em outras palavras, é um direito que um setor dos brasileiros tem e quem deveria cuidar e garantir esse direito, que é o prefeito, o governador e o presidente da República, não estão garantindo, então você tem o direito de abrir o processo contra eles lá no Supremo. Isso foi feito quando? Em 2022. Para nossa alegria, caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes, que em 2023 teve a coragem de enfrentar a temática e dar uma liminar. Então, em 2023 saiu a liminar, e a doutora Ellen vai nos dizer se depois dessa liminar foi ou não legitimada pelo conjunto dos ministros, pela plenária. Doutora, sabe informar isso? Sim, Frei. A DPF 976, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 976, ela estabeleceu de forma unânime, o Supremo reconheceu, validando a liminar do ministro Alexandre de Moraes de forma unânime, que havia um estado de coisas inconstitucional na política de proteção à população em situação de rua. Por quê? Exatamente como o senhor bem apresentou. Há uma generalizada omissão dos governos municipais, estaduais, do Distrito Federal e também do governo federal em relação a essa população que hoje, de fato, supera a casa de 330 mil pessoas. E a omissão, ela tem repercussões que não são apenas na esfera de evitar que, por exemplo, a população em situação de rua perca seus pertences, de não sofrer aporofobia. Além disso, nós estamos tratando de uma ausência de políticas públicas para proteger essa população, para fomentar a sua empregabilidade, para fomentar a sua proteção tanto da dimensão da saúde, da educação, na educação de jovens adultos, mesmo dessas crianças que estão em situação de rua, a esses idosos que deveriam estar em abrigos amparados, por mais vulneráveis que sejam, e em algumas situações demandas e conflitos familiares tenham levado essas pessoas a viverem em situação de rua, é dever do Estado promover políticas públicas em favor dessas pessoas. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela compõe um elenco muito detalhado de obrigações impostas aos estados, aos municípios, ao governo federal, e essas obrigações, na seara orçamentária, elas têm a natureza de despesa obrigatória que deveria estar sendo implementada no ciclo das leis orçamentárias dos estados, dos municípios da União. Agora mesmo, em 2025,
2 anos, portanto, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada, que foi chancelada pelo colégio de todos os ministros do Supremo, ainda agora a gente precisa pressionar os prefeitos a inserirem medidas objetivas nos planos plurianuais que os prefeitos vão fazer. Porque, infelizmente, repito, 2 anos após a decisão, o quadro é de descumprimento quase maciço das determinações do Supremo. Faltam abrigos, faltam banheiros públicos, faltam bebedouros, a população em situação de rua é aviltada em relação à proteção da sua dignidade, não há um fomento claro para a geração de emprego e renda para essas pessoas. Mesmo atendimento na seara da assistência social, da saúde direcionada à população em situação de rua, não tem sido expandido. Há, quando muito, contratações de pessoas jurídicas do terceiro setor que não necessariamente expandem o nível de proteção que é conferido à população em situação de rua. Muitas das denúncias que nos chegam, muitos dos tensionamentos que nós tomamos conhecimento, inclusive de risco de desvio de recursos, de insuficiente aplicação de recursos em prol da população em situação de rua. O dinheiro não está chegando em quem precisa, em síntese. Exato. E eu quero parabenizar os nossos irmãos do Partido Rede Sustentabilidade, do Partido PSOL e do movimento MTST por terem assinado esse pedido e que se transformou na DPF 976. Essa DPF determina que a União, estados e municípios adotem medidas para garantir dignidade para esse povo. Proíbe, por exemplo, as remoções forçadas, como faz aqui o nosso prefeito Nunes, de São Paulo, e como faz o governador de Minas Gerais, o Zema. Não sei se vocês viram, dias atrás agora, o Zema comparou os nossos irmãos em situação de rua a um carro estacionado em lugar proibido. E que, portanto, assim como a lei que manda remover o carro e levar para a prisão de carros em situação estacionada irregularmente, ele defende também que seja removido os moradores de rua forçosamente e levado para um lugar e cobrar multa, inclusive, dessas pessoas que estão em situação de rua. O que fazer agora para obrigar que nos orçamentos do ano que vem, o que cada município, o que as lideranças de cada município, vereadores honestos, povo organizado, em movimentos sociais, o que pode fazer para garantir que em cada município haja a rubrica determinando a verba a ser investido para colocar e dar dignidade aos nossos irmãos moradores em situação de rua. Sua opinião? Frei Davi, interessante, como havia dito, as decisões, as determinações da DPF 976, elas são quantificáveis em termos de valor de recursos necessários para fazer face àquelas determinações, como eu disse, de banheiros públicos, de bebedouros, de abrigo, de condições de saúde, condições de educação, empregabilidade, renda, em prol desses cerca de 335 mil brasileiros e brasileiras em situação de rua. E nessa circunstância em especial, o Observatório da UFMG, que já tem dados nacionais, nos traz o diagnóstico relativamente atualizado de quantas pessoas há em cada município em situação de rua. Uma vez que o diagnóstico da população em situação de rua no território de cada município é já conhecido, a quantificação do que precisa ser feito para cumprir a DPF também não é tão complexa. E aí o que o parlamentar, a sociedade organizada, mesmo o prefeito, que queira, de fato, executar as determinações judiciais da DPF 976, dado o diagnóstico já existente de quantidade de população em situação de rua em cada município, sabendo as obrigações definidas na própria DPF, estipular esse planejamento de médio prazo, que o plano plurianual nos dá, porque há obrigações que são muito fáceis de serem implementadas, ou pelo menos é muito mais rápido para implementar. A perspectiva de banheiros, de bebedouros, isso não é complexo, são obras de pequeno porte.
Mesmo os abrigos também, é possível dar prioridade para os abrigos, onde não usar em quantidade necessária para satisfazer a população. Mas a dimensão de médio prazo envolveria essa capacitação, essa empregabilidade e rendas, a reinserção no mercado de trabalho, a política pública em prol da população em situação de rua, para que ela saia da rua, para que ela se emancipe dessa condição de vulnerabilidade. E aí tem que rever as renúncias fiscais, tem que fazer um debate estrutural de quando o ente político, o ente da federação, seja o município, o Distrito Federal, os estados, a União, abrem mão de receitas, e hoje nós temos esse debate cada vez mais claro para a sociedade. O volume de renúncias fiscais, de gastos tributários é muito elevado, e que a gente poderia fazer essa reflexão. Quais são as empresas que estão recebendo benefícios tributários que prometem gerar empregos e não fazem, ou pelo menos prometeram e ninguém está monitorando o cumprimento disso, para que a população em situação de rua seja privilegiada no acesso a essas vagas de trabalho. Como é que a gente pode, por exemplo, também no âmbito das prefeituras, fomentar que as prefeituras estruturem de fato serviços de coleta de material reciclável, mas remunerando dignamente os catadores de material reciclável? Se a população em situação de rua for capacitada, estruturada, e de fato ela consegue atender essa demanda de uma forma muito potente, a remuneração que as prefeituras têm de pagar e estabelecer uma capacidade de renda adequada para os catadores de material reciclável tem que ser no mínimo equivalente à tonelada do lixo recolhido pelas empresas que já fazem a coleta dos demais materiais, dos demais resíduos coletados diuturnamente pelas prefeituras. Então é possível, e há parâmetros na legislação. Esse exemplo que eu falava da coleta de material reciclável mesmo, a lei brasileira, né, a lei geral de licitações e contratos, ela prevê uma hipótese de dispensa de licitação para as prefeituras contratarem as cooperativas de catadores de material reciclável. Então, nem licitar seria necessário. Só que o grande desafio, até para a gente, de fato, criar uma cadeia produtiva valorizada de catadores de material reciclável, é conferir uma remuneração justa, Frei Davi. É o poder público pagar a tonelada do lixo recolhido, do material, nem é lixo, é material reciclável recolhido, com a mesma equivalência remuneratória que a tonelada recolhida pelas empresas que já fazem a coleta de lixo nas cidades. Fazer esse parâmetro remuneratório colocaria os catadores de material reciclável, que poderiam ser, numa primeira linha de frente, os próprios moradores, as pessoas em situação de rua, traria uma dignidade, traria um patamar de renda e de capacidade de organização econômica muito mais consistente do que apenas deixá-los sem nenhum parâmetro de proteção. Não basta apenas e tão somente fazer o enfrentamento, no primeiro momento, das demandas que eles têm de alimentação, de acesso à água potável, para banho e para consumo, obviamente abrigo. A gente precisa emancipá-los, a gente precisa protegê-los. E talvez nesse momento o debate mais claro, quando o governo federal fala em inserir o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento, ninguém é mais vulnerável, ninguém é mais necessitado de uma inserção no orçamento público do que o cidadão que se encontra em situação de rua. O debate talvez, inclusive, fique mais transparente para a sociedade entender que o poder público pode constranger as empresas que hoje já são beneficiárias de renúncias fiscais e que prometeram empregos que não foram necessariamente gerados, e a gente tem que monitorar essas contrapartidas prometidas. É possível que a gente lance uma lupa nesses empregos prometidos que não estão sendo abertos, para priorizar essa expansão de vagas em prol da população em situação de rua. Porque 335 mil pessoas, Frei Davi, em face do volume de promessa de empregos que essas empresas já fizeram, é quase nada. Então, a proporção aí e a urgência em prol da população em situação de rua nos mostra que os caminhos são relativamente fáceis, mas tem que destravar, aí sim, nesse caso, uma aporofobia no orçamento público. Porque quando é para abrir mão de receita, para privilegiar as camadas mais ricas, mais já bem assentadas economicamente, nunca há restrição fiscal. Mas em favor dos cidadãos mais vulneráveis, dos mais pobres, da população em situação de rua, sempre se colocam restrições fiscais, impedimentos, que, ao nosso sentir, tecnicamente, não são aplicáveis. Exatamente. Bem,
Você vê que a nossa irmã procuradora de contas usou a palavra aporofobia. E é bom vocês guardarem que aporofobia é uma rejeição, é uma aversão, é um desprezo aos pobres. E não tem pobre mais pobre do que os nossos irmãos moradores de rua. Bem, e nesse clima de diálogo, reflexão e aprofundamento, ela mostrou que há situações bastante eficientes, ou melhor, bem menos assistencialista, que é garantir emprego para esses irmãos. E aí eu quero parabenizar o meu irmão, professor Juscelino, meu irmão negro, vereador eleito na cidade de Vitória, Espírito Santo, que aprovou uma lei agora, dias atrás, obrigando que a prefeitura garanta 3% de todos os empregos para pessoas em situação de rua. Não, na verdade, é um pouco mais amplo. A lei visa os órgãos municipais, mas também visam as empresas particulares, as empresas públicas e empresas particulares. E 3% dos empregos destas empresas precisam obrigatoriamente, segundo essa lei, ir para nossos irmãos em situação de rua. E a doutora Érida deixou muito límpido que se a prefeitura, quando pagar aos nossos irmãos que recolhem material reciclado o mesmo valor que ela paga por quilo às empresas poderosas, cujos donos são os vereadores, seus parentes, ia ter uma solução fantástica. E eu proponho que no Brasil inteiro, você que está nos acompanhando, do seu município, lute aí, colhem um vereador bom, faça um projeto fantástico. Pode contar conosco para você poder fazer um projeto fantástico para vencer e fazer com que aprove aí a obrigatoriedade também da empregabilidade para os nossos irmãos moradores em situação de rua. Bem, então dê seu like aí para que esse programa circule o Brasil inteiro, consiga chegar nos espaços onde precisa ouvir isso. E volto a dizer, você que está nos ouvindo, diante de Deus, a partir de hoje, você não pode mais ficar omisso ou omissa. Você deve fazer uma luta para que a prefeitura, a partir da Câmara, adote normas, adote leis para ir ao encontro das necessidades do morador de rua. E nada de você permitir que o prefeito remova as barracas dos moradores de rua, e nada de você permitir que o Zama, governador de Minas Gerais, trate os nossos irmãos em situação de rua como se fosse carro estacionado em lugar impróprio. Não vamos permitir isso, não. Vamos lutar contra isso daí. Doutora Élida, nós sabemos que o Brasil, depois dessa aprovação da DPF pela STF, o Brasil criou o Plano Nacional Ruas Visíveis e reservou um investimento inicial de 1 bilhão para essa demanda. Esse 1 bilhão é mais unicamente para as ações da União ou esse 1 bilhão é para dividir com a União, estados e municípios? A rigor, Frei Davi, 1 bilhão é para toda a federação ao longo de 4 anos, então seria diluído algo em torno de 250 milhões de reais por ano, mas o Plano Federal Ruas Visíveis, que foi formulado atendendo à própria decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF 976, esse plano ainda é aquém da necessidade. É um plano que foi formulado de uma certa forma, de modo tímido, aquém realmente do que era preciso. Porque 1 bilhão, repito, em 4 anos, 250 milhões, dá algo em torno aí de 20 milhões por mês, né? Se a gente pegar o exercício financeiro, 12 meses, 250 milhões por ano, 20 milhões por mês, e para 330 mil pessoas é um valor realmente proporcionalmente muito baixo para o conjunto das demandas. Veja, Frei Davi, nós dizíamos há pouco que é preciso pensar em emprego e renda, que é preciso pensar saúde e educação, que é preciso pensar, obviamente, abrigos, mecanismos de acesso à água potável, alimentação, mas talvez a principal demanda da população em situação de rua seja a sua habitação própria, né? Para fins de fato,
traçar um horizonte de médio prazo sólido que busque enfrentar a circunstância de muitas pessoas em situação de rua, para além da própria demanda de emprego. As pessoas querem ter uma casa própria, as pessoas precisam de acessar essa primeira dimensão de ter um endereço. Até para conseguir ter uma empregabilidade, não ter onde morar, fragiliza a pessoa em situação de rua. Então, R$1 bilhão é relativamente pouco para o tamanho do desafio, e por isso o próprio Supremo Tribunal Federal demandou uma integração federativa em que o governo federal, claro, fomentasse os estados e os municípios, mas que os estados e os municípios também aportassem mais recursos. Infelizmente, o próprio governo federal, eu estava acompanhando a execução orçamentária dentro desse plano Ruas Visíveis, alguns termos de busca que eu estava lançando para monitorar a execução orçamentária, até meados de junho deste ano de 2025, o volume do que havia sido executado era relativamente muito baixo. Mesmo se considerar 250 milhões de reais por ano, havia sido executado em 2025 algo em torno de 130 mil reais. E 130 mil reais em diárias de viagens e passagens aéreas. É claro que é preciso estruturar o órgão competente para fazer a política pública, o CIAMP Rua, dar a capacidade de promover eventos, ter essas viagens, ter essas diárias. Eu não questiono de forma alguma esse gasto, ele foi um gasto necessário, e o meu foco de análise é apenas que deveria ser maior a execução orçamentária em prol da política nacional que protege, que ampara a população em situação de rua. Gastar só 130 mil reais é pouco. Para o tamanho da demanda que a gente tem que fazer e buscar conferir nessa prioridade, como o senhor mesmo disse há pouco, entre os mais pobres deste país, nenhuma dimensão de prioridade é maior do que a população em situação de rua. Entre os mais pobres, não há outros que a gente deva priorizar e, de fato, atender primeiro, senão a população em situação de rua. Só 130 mil reais do governo federal em todo o ano de 2025 até junho, no primeiro semestre, é muito pouco. É muito pouco demais. A minha irmã Hélida, nosso horário está estourando, infelizmente, mas antes eu quero dizer para você e para todos os nossos queridos ouvintes do ICL e do Espiritualidade e Nação. Quero dizer para vocês que está chegando o Despertar 2025, a revolução necessária. Será nos dias 19 e 20 de setembro. É um encontro vibrante, onde você ganha muita energia, terão grandes nomes participando desse evento, e quero falar para vocês que já estão esgotadas os ingressos em posições mais próximas ao palco. Então corre aí para garantir seu ingresso para participar do Despertar 2025. É um encontro assim revolucionário, mas a revolução do bem. É um encontro onde você ganha energia para sair de lá e lutar por um mundo melhor. Eu até diria que é um encontro da esquerda consciente, da esquerda comprometida com o povo. É, portanto, o maior encontro que o ICL faz com a sua comunidade a nível nacional. Minha irmã Hélida, nosso horário estourou. Qual é a sua mensagem final para o nosso povo? Só agradecer, Frei Davi, pela oportunidade de diálogo e lembrar que sem dinheiro não se realizam direitos. A decisão do Supremo Tribunal Federal de 2 anos atrás precisa vir para a esfera do orçamento público, para que, de fato, haja dignidade em prol da população em situação de rua na lei dos orçamentos, na forma como o Estado e os municípios e o governo federal promovem a execução das suas despesas e realizam, de fato, as suas prioridades orçamentárias. Excelente. Agora, gente, vamos ver rapidamente um pedaço de Provérbios, Provérbio 14, 21, onde a gente quer concluir o programa com essa mensagem, queremos assim tocar no coração de vocês. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Está em Provérbios, capítulo 14, versículo 21. Pai querido, Trindade Santa, pedimos agora que abençoe todas as pessoas do Brasil, todas as entidades do Brasil que trabalham em prol da dignidade
de busca de dignidade das pessoas que caíram em situação de rua. Pai querido, ninguém vai para a rua porque quer. Pai, todos que estão na rua são vítimas de desemprego, são vítimas de conflito, são vítimas de vícios, de droga, cachaça e outras situações que eles não escolhem. Caem nisto por desespero, por desencontro. Pai querido, nesse momento te peço, abençoe todos os agentes que trabalham com moradores em situação de rua, para que encontremos uma solução de enfrentar o problema a nível nacional e assim conseguimos mudar essa realidade. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço! Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.